pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ok, que vocês estejam bem. Meu nome é Douglas, estamos hoje com o nosso intérprete Guilherme, irá nos auxiliar você nessa aula de hoje. Então, iremos iniciar mais uma aula de matemática do ensino médio do segundo ano. Vem conosco. Então, para você situar, né, essa nossa aula do segundo ano do ensino médio, e você já pode separar aí, pegar o seu PET, o PET 2 da segunda semana, para você ir já acompanhando conosco. De repente você vai até fazendo uma atividade para facilitar para você. Então iremos hoje resolver problemas que envolvam soma dos n primeiros elementos de uma progressão aritmética, a famosa PA, que nós já estudamos na aula anterior. Um caso interessante para a gente trabalhar nesse início dessa aula é o caso de Gauss, né? Basicamente, só para a gente referenciar assim, o nome dele é Carl Friedrich Gauss. Minha pronúncia que não é muito boa não, viu? Porque não sou do inglês. Então, de 1777 a 1855, um alemão que ele foi considerado o maior matemático do século XIX. Qual que foi a proeza desse matemático, então? Não sabemos ao certo se a história é verdadeira ou não, mas o fato é que ele sempre foi um bom estudante de matemática e um certo dia, por algum comportamento inadequado, ou o professor às vezes estava meio cansado da turma, deu uma atividade para eles fazerem, para eles contarem não, contar seria fácil, de 1 a 100 é fácil, né? Mas o professor quis ser um pouquinho mais pesado com eles. O que ele fez? Ele pediu para eles somar os números de 1 a 100. Pensa vocês somar os números de 1 a 100. Não? Cansativo, né? Com certeza seria bem cansativo. Aí esse professor, então, fez esse pedido. Só que, para surpresa dele, esse tal de Gauss lá, esse abençoado desse aluno dele, que ia ser um grande matemático futuramente, ele apresentou a resposta para esse professor em poucos minutos. E a resposta, para surpresa dele, estava correta. Então o professor ficou, nossa, o que esse menino fez? Até o professor ficou, né, com aquela dúvida e pensando, o que será que ele fez? E quis saber, então, de Gauss, o que ele tinha feito. E nós vamos ver agora o que Gauss fez. Deixa eu passar para o quadro aqui. Então, o que Gauss pensou? Ele pensou o seguinte, ele percebeu que se ele somasse o primeiro com o último, ele teria um resultado lá de 101. Tá, beleza. Até então, tranquilo, né? Não tem nada demais nisso. Só que na hora que ele somou o segundo com o penúltimo, ele encontrou também 101. Ele falou, ó, esse negócio tá... Será que essa regra segue? Aí ele foi e somou o próximo. Deu 101 também. Falou, ó, então isso é uma regra. Então eu vou somar tudo até chegar aonde? Ele vai somando os pares, ele vai chegar nos 50, não é isso? Porque na hora que ele somar 50, ele somou 51, aí ele somou todos. Concordam comigo? Então, também vai dar 101. Aí ele pensou o seguinte, beleza, então a soma de todos esses pares vão dar 101. Então basta eu fazer o quê? São quantos pares? De 1 a 100 são 50 pares. E vou multiplicar isso por quanto? 101. Então ele fez esse raciocínio, depois ele multiplicou 50 vezes 101, 5.050. Nossa, é um 80 aqui, né? 50. Opa. 5.050. Então o cara era um gênio. Futuramente ele quase que virou um gênio, né? Foi considerado o maior matemático do século XIX. Então, ele surpreendeu esse professor. Boa história, né? Mas agora vamos lá para a soma de PA. Por que eu coloquei isso? Porque vocês perceberam que isso é uma PA. Uma PA de razão 1, e ela vai aumentando de 1 em 1 até chegar no 100. E nós fizemos a soma dela. Então, em algumas situações será necessário somar os termos da PA.
Para não que tenhamos que somar termo por termo, nós temos em desenvolvimento, temos um cálculo, né? Até baseado no que o Gauss fez lá. Então nós vamos somar aqui os termos dessa PA. Aqui é fácil, não é? Olha só, 5 mais 10 mais 15 mais 20. Vamos somar aqui? 5 mais 10 mais 15 mais 20. Quanto que vai dar isso aí? 15 com 15, 30, com 20, 50. Meu 5 está parecendo um 8, hein? Eita. Pronto. Muito fácil, né? Agora vamos pensar o seguinte. Será que eu consigo somar 120 primeiros termos dessa PA aqui com a mesma facilidade? Aí não, né? Já complica, né, professor? Pegou pesado. 120 termos? Você está parecendo o professor do Gauss lá, ué? Não, mas pode ficar tranquilo. Porque não é tão difícil assim, não. Olha só. Porque nós temos essa aqui, ó. Essa abençoada dessa forma para nos auxiliar, baseado no que o Gauss fez lá, ó. Então nós temos que a soma desses N termos, dessa PA, é igual à soma do primeiro com o último, né, que nós chamamos aqui de AN, que é um termo geral, dividido por 2, multiplicado pelo número de elementos. Nós vamos obter, então, a soma desses N termos. Então, aqui, soma o último termo, que nós iremos calcular, o primeiro termo e a quantidade de elementos. Vamos por um exemplo prático para a gente entender melhor o que seria isso aí. Então, vamos somar os 120 primeiros termos. Só que, de cara, eu já posso perceber o seguinte. Lembra lá que na soma nós precisamos desse cara aqui, ó? O que é esse AN aqui? Esse é o último termo. Esse é o último termo. Eu tenho o último termo aqui? Não tenho, né? Eu tenho o primeiro, tenho o segundo, terceiro, quarto e por aí vai. Mas eu não tenho esse termo 120. Então eu preciso de calcular esse termo aqui. Primeiro, vamos calcular esse termo e depois nós faremos então a soma. Então vamos lá. Coloquei os dados no canto aqui. Então nós temos que o primeiro o termo é o 4. O AN é o que eu quero saber. A minha razão é 4. Vocês perceberem lá que ele vai aumentando de 4 em 4. E o número do termo é 120. Ou seja, a posição dele, centésimo e vigésimo termo. Então vamos lá. Aqui é a fórmula, né? Se você não lembrou da última aula, você vai lá no seu PET, ou então busca lá de novo no YouTube lá a aula e revise isso aqui, ó. Você tem que saber isso aqui. Então você vai pegar, vamos calcular o termo 120, 4 mais o N, o nosso N é 120, subtraindo de 1, multiplicando pela razão, que é 4. Então, 120 menos 1, 119, vezes 4, nós temos 476, somando 4, 480. Então, agora eu já posso fazer a soma. Eu tenho 480, que é o meu último termo, que eu gostaria de saber aqui, ó. Então, eu já tenho isso aqui. Agora, eu posso passar para a soma. Olha só. Então, agora que eu descrevi aqui os nossos dados, as informações relevantes, né, aquilo que nós precisamos para resolver este nosso problema. E o primeiro termo nosso é o 4, o último termo nosso é o 480, né? Se você quiser falar que esse aqui é o A, qual que é o termo que nós estamos calculando? 120. Então, esse é o A 120, igual a 480. E a soma é o que eu quero saber. Então, substituindo aqui na minha fórmula os valores, eu tenho o seguinte: soma de n elementos é igual a primeiro elemento, que é o 4, somando com o último elemento, que é o 480, que nós acabamos de calcular, dividido por 2 e o n aqui. Deixa eu apagar aqui que está
Estranho aqui. Então, somando aqui 4 mais 480, nós temos 484. Multiplicado por 120, dividido por 2. Então, primeiro, fazendo essa multiplicação aqui, se você quiser também, você pode simplificar aqui, ó. Você pode cortar o 120 aqui com 2, vai dar 60, e multiplica isso aqui por 60 também, dá o mesmo resultado. Então, 58.080, dividindo por 2, 29.040. Então, esse é o resultado da soma daqueles 120 termos. Deu trabalho? Deu. Mas foi menos trabalho do que calcular um por um na mão, não foi? Com certeza. Imagine, olha lá que aquele primeiro exemplo que nós demos era de 1 a 100, então os números não eram relativamente tão grandes. Agora imagine isso aqui, ó, 480, 476, você ia somar todos esses elementos, então ia ficar uma soma cansativa. Então, pela fórmula, fica bem mais tranquilo de fazer. Então, vamos para o próximo exemplo. Então, um cinema tem suas cadeiras em formato de um semicírculo, de modo que a primeira fileira é composta por 20 cadeiras, a segunda 22 cadeiras e assim por diante. Então, nós temos uma PA de razão 2, lembra da última aula? Então, está aumentando de 2 em 2. Então, 20, 22, 24 e por aí vai. Sabendo que a lotação máxima deste cinema é 416, essa informação é importante para mim. E que a última fileira possui 44 cadeiras, também é uma informação importante. Quantas fileiras temos nesse cinema? Então, aqui o cinema você pode perceber aí uma figura bem próximo disso, que é semicírculo, tá vendo? É um círculo cortado, né? Um pedaço dele. Quais informações que nós vamos tirar daqui? A primeira, esse termo aqui, ó, 20. O que é esse primeiro termo para mim? Esse é o A1, né? Então, já até falei. Ele é o A1. E qual informação mais? Esse segundo termo é importante para nós? Pelo seguinte, para mim saber a razão. Mas talvez nem seja necessário calcular a razão, mas vamos ver. Essa informação é importante para a gente? É importante, por quê? 416 é a capacidade máxima, não é? Então, o que isso representa para nós? Pensem um pouquinho. Capacidade máxima do cinema. O que isso representa? Isso vai representar, se você respondeu a soma de N termos, você acertou, é isso mesmo. Por quê? A capacidade máxima é a soma, basicamente, das cadeiras ali que esse cinema tem. E o 44? O 44 é importante também, porque ele é o quê? A fileira que nós temos mais cadeiras, ou seja, a última, lá de trás, lá do fundão, né? Que às vezes ninguém gosta de sentar nela. Então é o nosso AN, que é 44. Se a gente passar o próximo slide aqui, nós vamos ter essas informações, ó. Então aqui já está aqui, ó. Ok? Então lá a razão, lembra que eu falei com vocês que nós não precisaríamos dela? Nesse caso não precisaríamos, não vamos precisar dela. Então nós vamos calcular aqui, utilizando a mesma fórmula que nós utilizamos antes. Essa aqui só tem uma fórmula. Então vamos lá, a soma de N elementos, então vou colocar aqui, tem que colocar N mesmo porque eu não sei a quantidade de elementos que eu tenho ali. A1, 20, mais 44, dividido por 2, vezes o N. Quanto que é meu N? Eu sei? Não. A soma eu sei, não sei? Então vou substituir ela aqui, ó, na próxima. 416 é igual. Aqui eu já posso somar. 20 mais 44, 64, sobre 2. Vou manter os parênteses aqui, só para vocês entenderem melhor. Eu poderia tirar o parênteses, mas podemos deixar ele ali por enquanto. Lembrando que uma fração é o quê? Uma divisão, não é isso? Então nós vamos dividir 64 por 2. Próximo passo. 416 igual a 32 vezes N, ou 32N. Lembra daquela regrinha de trocar de lado? Então nós vamos trocar aqui, ó. 32N é igual a 416. Precisa de
alterar sinais? Não, porque nós estamos trocando tudo de lado. Sempre que nós trocar toda a equação de lado, inverter, então não precisamos trocar sinal. Vou fazer agora o último passo, que vai ser uma divisão. N vai ser igual, então. Aqui, ó, lembrando que nós temos uma multiplicação, não é isso? Qual que é a operação contrária à multiplicação? É a divisão. Então, nós temos que passar esse 32 dividindo 416. Então, vai ser 416 dividido por 32. Então, quanto que vai ser o nosso N? Isso é igual a 13. Então, nós temos que o nosso cinema possui 13 fileiras. Então, a resposta nossa aqui é, vou colocar em vermelho, 13. Certinho? Próximo exemplo, para a gente fixar bem. Observe que cada exemplo desse eu estou dando uma variável dessa diferente. Olha aqui, agora nós vamos ter que calcular o último termo. Teve um que nós tivemos que calcular o N, outro nós tivemos que calcular, nós teremos que calcular o primeiro e por aí vai. Para você ter vários exemplos para facilitar para você na hora de fazer os exercícios, os cálculos. E para você aprender o máximo possível. Então nós temos uma PA que ela tem os elementos menos 70, menos 62 até o AN. Eu sei que ela possui 37. E a soma também vale 2.738. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber qual que é o último termo. Eu sei que esse cara aqui é quem? A37. Por quê? Por causa que aqui são 37 elementos. Eu sei que esse AN meu é o A37, mas eu não sei o valor dele, eu sei a posição somente. Então, aqui nós temos os dados, né, que nós extraímos dali. Então, o AN é o que nós vamos encontrar. E temos a soma e temos o N. Então, novamente, na fórmula, nós vamos substituir os valores. No lugar da soma, nós colocamos 2.738. No lugar do A1, colocamos o menos 70. No lugar do AN, eu não coloco nada por enquanto. Deixo o AN lá, porque ele é o que eu vou encontrar. 37 é o número N, né, o número de elementos de N. E temos, hein? Vou pegar esse valor, então, e vou fazer uma... Vocês lembram lá daquela multiplicação cruzada? Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou passar esse 37, está multiplicando aqui, eu passo dividindo para cá, ó. Vou passar isso aqui dividindo para cá. E esse que está dividindo, eu passo multiplicando. É como se fosse uma multiplicação cruzada. Então, isso que eu fiz, ó. 2.738 vezes 2, dividido por 37. E aqui, o que sobrou do lado de cá? O menos 70 mais o AN. Então, fazendo esse cálculo aqui, eu cheguei no 148. O menos 70, vou passar para o lado de lá. Se ele estava negativo, ele vai positivo. Então, somando os dois, eu tenho que o meu AN é quanto? 218. Então, esse último camarada aqui é 218. Observe que essa PA ela começou negativa e terminou positiva. Então, é possível? Sim, é possível. Mais um exemplo para a gente fechar. A soma de uma razão menos 6, cuja a soma é igual a menos 360. Seu último termo é menos 125. Qual é o seu primeiro termo? Então vamos lá. Eu tenho A1? Não. Eu tenho AN? Tenho. É o último termo. Tenho o N dele, que é 48. E eu quero saber o seu primeiro elemento. Eu tenho aqui então a soma também, olha só, interessante. Então vou pegar aqui a soma. Já vou substituir direto, ó, menos 360 igual. Qual o valor de A1? Não tem. Mais, qual o valor de AN? Menos 125. E eu tenho ali 2,48.
Então, fazendo os cálculos aqui, vou fazer aquele mesmo processo, vou passar o 48 dividindo, e eu posso simplificar aqui também para ficar mais fácil, ó, 24, e aqui por 2 vai dar 1. Então, deixa eu fazer aqui no cantinho, menos 360 é igual a 1, menos, tá? Mais com menos, menos 125, sobre 24, que está multiplicando aqui, ó, eu vou passar ele dividindo. Então, 360 dividido por 24, nós vamos ter que 15, lembrando o sinal negativo, igual a 1 menos 125. Então, passando o A1 para cá, ó, menos 125 igual a menos 15, A1 igual a menos 15, passando 125 para lá, mais 125. Então, tem que o A1 é igual a 110. Então, encontrei o meu primeiro elemento. Ficou um pouquinho atrapalhado aqui, mas eu acho que deu para vocês entenderem. Depois você pausa o vídeo e você assistir com mais calma, certo? Então, chegamos ao nosso final. Tem mais um exemplo aqui, você faça em casa. Esse aqui eu vou deixar como tarefa para você. E é isso, espero que você tenha aproveitado o máximo. Revise os materiais, faça todas as atividades para que você aprenda o máximo possível. Peça ajuda do seu professor, seus colegas e até a próxima. Agradeço você. Até mais.